Bora, bora, bora! Estamos de volta aqui no nosso Podtex para mais um super episódio. E esse episódio aqui, o de número 2 da nossa segunda temporada. Então, se você que tá aí nos assistindo no YouTube, ouvindo a gente pelo Spotify, não esqueça, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir as nossas redes sociais, @TexLab Soluções lá no Instagram, também no LinkedIn. E claro, não deixe de compartilhar aí com seus amigos, colegas, porque a ideia aqui do podcast, como assim a gente sempre vem falando, é sempre trazer um convidado para que a gente possa conversar com você, empresário, ou para você, empreendedor, ou até mesmo para você que está pensando em entrar no mundo profissional e que eventualmente precisa aí de novos conhecimentos, né, agregar novos conteúdos para enriquecendo essa sua base aí, né, de trabalho. E hoje, meu Deus do céu, tô com duas aqui, né, uma co-host aqui, então eu queria mandar um abraço pro Valtinho, né, hoje o Valtinho, que é sempre o meu co-host aqui, hoje abriu espaço pra gente estar recebendo a Fernanda aqui, maior prazer, maior dificuldade de trazer essa mulher para gravar com a gente, e hoje, graças a Deus, ela tá aqui com a gente. Então, Fernandinha, se apresenta aí pra galera, quem é a Fernanda, já tira esse medo, já dá essa mexida, né, e vamos que vamos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sou Fernanda, sou a gestora de projetos ali da TexLab, hoje meu primeiro Podtex aqui com a Samantha, para presentear e participar aqui desse tema tão legal aí com relação à liderança. Bom, a Fernanda já mandou todos os meus spoilers aqui, né? Já mandou spoiler de convidado, já mandou spoiler de assunto, aqui já não mandou tem segredo aqui, sem segredo nenhum, né? Então, poxa, hoje é um prazer demais estar recebendo a Samantha. Samantha que é uma... é uma figura aí do mundo dos treinamentos. A gente, graças a Deus, já teve a oportunidade de participar de vários treinamentos com ela, todos assim, excepcionais. Então, e eu até falei pra ela que antes da gravação, é sem puxar o saco, é porque o treinamento dela é bom de verdade. Então você que acompanha a gente, se depois quiser falar com a Samantha, quiser entrar em contato com a Samantha, vai poder procurar a gente aqui nas redes sociais da TexLab. A gente vai ter o maior prazer de fazer aí essa conexão, né? Entregar aí vocês até ela para que vocês possam continuar conversando ou até mesmo gerar conexões através ali do compartilhamento que ela vai estar fazendo também nas redes sociais. Então hoje aqui no nosso segundo Podtex da segunda temporada, Samantha Lucchini para falar de liderança na prática, escolha, mentalidade e como melhorar a vida do próximo. É chique demais, hein, mulher? Primeiramente, obrigada pelo convite, sabe? A gente que agradece. É sempre um prazer estar com vocês, dividir, compartilhar conhecimento, trocar ideias, as provocações que a gente estava fazendo aqui agora. Exato, a gente já gravou um mini podcast aqui, né? Poxa, já podia ter gravado que já era um bom esquenta aí, né? Já vale pro segundo, a gente já tem o tema e já teve até o esquenta. É só marcar o dia. O papo que estava acontecendo no esquenta. Muito bom. Mas muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, pelo prestígio, né? A confiança de vocês no meu conteúdo, no meu conhecimento. A minha missão é dividir o que eu aprendo ao longo já de 30 anos estudando comportamento humano, 26 trabalhando exclusivamente com treinamento e desenvolvimento. Então, falar de liderança é necessário para todos os contextos. Exato. Para quem trabalha numa empresa, para quem está empreendendo e até na primeira pessoa. Como você falou, né? O primeiro item, liderança é uma escolha. Então, primeiro na primeira pessoa, para depois a gente disponibilizar isso para a terceira pessoa. Legal. Então, é um assunto importante que as pessoas precisam de conhecimento, de reflexão e principalmente, Sader, de ajuste dos próprios pensamentos. A gente tem que criar o hábito de pensar sobre o que a gente pensa. Será que o que eu penso sobre essas questões do meu dia a dia ainda está válido? Está atualizado? Fazer ou uma autorreflexão. Exato, cabe um ajuste, uma atualização. Né? Legal, então só para não deixar fugir, não deixar escapar você que de repente só quer pegar o comecinho do podcast aqui, deixa pra gente já de início, Samantha, rede social, site, como encontrar você nas redes. LinkedIn, Instagram, Samantha Lucchini, exatamente como meu nome. No Facebook está como Samantha Lucchini Desenvolvimento Humano. Mas se colocar Samantha Lucchini, você vai achar em todos os... Se colocar no Google o nome dela, eu te garanto que você vai achar ela. Isso é certeza. Legal, então, Samantha, pra gente começar aqui, né, falando um pouco, poxa, veja aqui, mais de 26 anos de carreira e o número que me impressionou, gente, mais de 49 mil pessoas impactadas
Quase 50 mil, é isso, Quase Samantha? 50 mil, Conta pra sim. gente como que foi essa trajetória toda aí. Sim, e um detalhe, né, Sader? As minhas turmas são turmas pequenas. Uhum, Vocês sabem, a sim. sala de aula é de 30 a 40 pessoas no máximo. Então, este número alto, ele também é reflexo de muita sala de aula, né? Porque de 30 em 30 eu vou acumulando este número. Uhum. Então, assim, eu tenho hoje uma bagagem bastante diversa, seja pelo segmento da empresa, pelo porte da empresa, pelo tipo de cultura, né? Sempre levando os assuntos ligados ao comportamento para líderes, né? Então, hoje a gente pode dizer, eu vejo a mesma história, eu vejo as mesmas questões em vários cenários diferentes, Uhum. com vários atores diferentes, mas sempre com o cerne lá principal, que é o comportamento humano, como as pessoas funcionam, como é que o líder pode se portar da melhor maneira diante das pessoas. Então, assim, é um assunto que não se esgota. Porque É verdade. todas as empresas, por mais que elas tenham tecnologia embarcada, automação, as pessoas ainda são insubstituíveis. É, o que eu sempre digo, no final da linha ali sempre ainda vai ter um ser humano pra tocar o projeto final, né? Exato. Cada um é de um jeito diferente. E, Fê, a gente precisa de uma bagagem a mais de conhecimento para lidar com as pessoas. Porque as habilidades técnicas são importantíssimas para você garantir a tua operação, garantir teu resultado, fazer a coisa rodar. Uhum. Mas quando você está diante de outro par de olhos ali junto com os teus, é outro pacote de conhecimento. Uhum. São outras competências, outras habilidades. Legal. E aí a gente começa falando então que a liderança, ela é suportada em 3 pilares, é isso? Isso, é o que eu Quais venho são os falando. 3 danadinhos aí? Ótimo. Sader, eu brinco que quando eu ponho esse slide na tela dos treinamentos, eu falo para os alunos assim, olha, a gente podia dar o treinamento inteiro só com este Um slide. slide só, com né? Eu já 3 ouvi essa frase. informações. Com 3 informações. Por quê? E a gente poderia fazer o podcast também só com esse slide, Só né? com Ficaria esse. falando disso até amanhã. Exatamente. É uma espécie de compilação de tudo que eu já estudei e de tudo que eu já preparei para formar os líderes, né? Porque hoje o meu tipo de projeto mais frequente são as escolas de liderança. Uhum. Então, de tudo que eu já li, que eu já estudei, todas as minhas especializações, eu tirei essas 3 âncoras. Eu falo, o que o líder tem que saber primeiro? Antes Bora de lá. aprender teoria de liderança, antes de aprender ferramentas ou modelos. Então, a primeira coisa, liderança é uma escolha, uma decisão pessoal Uhum. que você tem que renovar todo santo dia. Não só no momento em que chegou uma proposta de uma posição de liderança. É, eu acho muito legal isso, e assim, isso vai muito de encontro com uma frase que a gente fala bastante, né? Quando você fala, e eu falo isso pro meu time, gente, você tem que escolher e querer ser líder, porque senão eu vou perder um bom técnico para um péssimo líder, né? Exato. E fica um problema para a empresa administrar É. todo dia. E tem um outro, eu vou uma camadinha mais embaixo, Sader. Liderança é diferente de crescimento. Uhum, sim. Porque assim, querer crescer é super legítimo, válido. Não, e necessário, né? Necessário, a pessoa estuda, trabalha, ela se especializa. Então, é legítimo ela querer crescer, progredir na carreira. Só que crescimento é diferente de liderança. Se a gente tiver as duas questões na mesma pessoa, então a pessoa quer crescer e ela tem a vocação para liderar, vai dar super certo. Uhum. Porque a carreira dela vai progredir e ela vai pôr em prática esta vocação. Eu falo que liderança conversa com as nossas vocações. Né? E tem gente que tem gente que não Mas tem. e no modelo de empresa, a gente tentou mudar isso um pouco lá na Tex, né? E aí, Brenda, já não começa ficando brava comigo, a Brenda ali, porque aí ela vê que eu já começo às vezes fugir do roteiro, mas é aquilo que eu falei, isso daqui pra mim é uma escola e eu aprendo muito. Na TexLab, por exemplo, a gente tentou quebrar um pouco essa questão da barreira hierárquica Da vertical. na vertical e tentar trabalhar na horizontal. Perfeito. Mas como que uma empresa grande, que a grande maioria tem um organograma vertical, como que ela consegue propor crescimento sem dar liderança, né? É difícil isso. Super. né? Você tem carreiras em Y, você tem a configuração de cargos e posições de especialização. Porque tem as empresas, sabe, elas precisam dos especialistas. Sim. Daqueles cada vez mais maduros, Uhum. daqueles cada vez mais... Que é o que estão em falta hoje. Exato. Então, essas pessoas são necessárias e a empresa precisa prover o crescimento delas, independente delas terem a vocação para liderar. Uhum. Quem tem, beleza, vai dar certo. Agora, existem pessoas que não têm este lado mais disponível, essa prontidão emocional. Liderança demanda uma prontidão emocional e psicológica, que nem todo mundo tem. Pesada, porque às vezes eu brinco com o time lá, falei assim, ó, essa conversa que você vai ter que ter é aquela de doer o estômago. Sim. E dói, meu. Dói. E o tanto de desprendimento É. que um líder precisa ter para comandar, para conduzir adequadamente uma equipe. Então, liderar é diferente de crescer.
Então, por isso que eu falo, a escolha tem que ser renovada todo santo dia. Então, a hora que eu abro o meu olho, antes de eu iniciar o meu expediente de trabalho, o meu dia de trabalho, eu preciso parar. Por que eu estou indo para lá? O que eu vou lá fazer como líder? Buscando. Qual é o meu propósito como líder? Né? Porque é uma responsabilidade, é uma missão. E se a gente não escolhe aqui dentro, fica truncado, né? Porque a empresa, por uma questão até de organização, necessidade, ela formaliza, ela te dá lá o cargo, ela te dá a equipe, ela te dá o setor, porque a gente precisa desse mínimo de ordem. Mas se não tiver aqui dentro aquela clareza, né? O meu propósito como líder, o que eu desejo diante destas pessoas, como eu enxergo estas pessoas, qual é o impacto que eu estou causando nelas. Uma das primeiras reflexões que a gente faz na sala de aula sobre este ponto é qual é o impacto que eu estou causando nos outros. Porque liderança é sinônimo de influência e impacto. E eu preciso monitorar o impacto que eu estou causando está sendo positivo. Em todos os sentidos, para resultados, para a qualidade do ambiente de trabalho, para o engrandecimento da outra pessoa. E isso é uma coisa legal, porque eu acho que uma das coisas que a gente debate bastante é muito isso, né? Que quando você é técnico, né? E eu falo porque eu já fui durante muito tempo técnico, quando eu tinha um bom resultado, o sucesso era meu. Eu fui lá, eu consegui, eu fiz. Você, como líder, dificilmente o sucesso vai bater direto em você. Exato. O seu sucesso, na verdade, é quando acontece o sucesso do seu time. E, cara, isso é mega difícil de você... É o desprendimento que eu acabei de falar. Então, você se colocar no segundo lugar e pôr o time no primeiro. Assim, você tem que colocar o time para crescer e você só vai ficar ali na retaguarda dos bastidores, vendo o sucesso da galera. Né? Não é qualquer um que pode, né? Tem um outro lado também, né? Porque... Você, quando é técnico, as coisas estão na sua mão, dependem de você. Quando você está liderando, para o sucesso, você depende dos outros. Então, às vezes, eles também precisam estar comprometidos com você para a gente conseguir fazer. Exato. Por isso que a empresa tem que fazer uma boa avaliação. Eu tenho lá um cara bom tecnicamente, uma pessoa que está muito avançada no conhecimento técnico, na especialização. Tudo bem eu almejar essa pessoa, né, para uma posição de liderança, eu visualizá-la numa posição de liderança. Mas cabe à empresa fazer uma boa avaliação do perfil comportamental. Porque às vezes a pessoa quer, ela diz que quer, ela sente que quer, mas ela precisa de algumas competências. E aí precisa trabalhar isso. E isso, se não tem, precisa desenvolver. Porque quando a pessoa tem a escolha, você desenvolve o comportamento dela. Né? Porque ela já está querendo aquilo, né? Ela vai buscar aquilo. Então, eu falo para os meus clientes, faça uma boa avaliação do perfil comportamental antes de entregar uma posição de liderança para alguém que está te mostrando um brilhantismo técnico. O brilhantismo técnico é importante, mas sem a habilidade relacional, porque, gente, ninguém lidera por aplicativos, por sistemas, por indicadores ou metas. Isso serve para fazer gestão. E gestão é uma coisa, liderança é outra coisa. São dois chapéus que vão se revezando na mesma cabeça. Então, você faz gestão pelo uso dessas ferramentas. Agora, liderança, você faz por um único pavimento, que é a relação que eu crio com as pessoas. Então, são habilidades diferentes, né? Então, a pergunta importante aqui, ó. O que alguém deve avaliar antes de decidir trilhar o caminho de uma liderança? Então, tô lá, tô trabalhando, sou técnico, tô voando, e aí chegou o momento da minha promoção e a próxima cadeira é ser líder. Sim. O que eu tenho que avaliar aqui para se eu sigo ou não sigo? Primeira coisa na minha leitura, tá bem enviesada porque eu sou uma analista de comportamento. Primeira coisa, estou disposto a formar pessoas, porque a primeira demanda de um líder não é apresentar resultado para a empresa, não é organizar os processos de trabalho. A primeira demanda de um líder é formar as como pessoas. Que ela pode ter essa certeza? Educador. Porque eu vou te dar um exemplo. Se eu chegar para alguém e falar, pô, você tá afim de formar alguém? Tô trazendo aqui pro campo de batalha, né? Como a gente diz. Sim. Cara, você tá afim de formar alguém? A resposta vai ser, claro, eu tô, né? Tô dentro. Então, como ter essa validação? Aprofunda a pergunta. Então, ensinar tudo que você sabe. Acompanhar o dia a dia desta pessoa, fornecendo feedbacks para ela de quando ela está acertando e de quando ela precisa melhorar. Mexer não só com a questão técnica, mas com as questões de engajamento e motivação. Né? Dividir com ela suas experiências. Desenhar uma trilha para ela que seja interessante para ela e para a empresa. É isso. Né? Envolve todas essas questões. Então, se a pessoa fala, no primeiro momento eu quero. Então, vamos aprofundar esse querer?
Vamos desmembrar esse querer. Desengravidar, né? Você que fala bem isso. Exato. Vamos especificar e desengravidar esse querer. Você quer? Ótimo. Então vamos começar a conversar sobre esse querer. O que está na agenda de um líder? Eu gosto dessa expressão. A agenda de um líder envolve a proximidade psicológica, envolve a conexão, envolve a aliança, né? Envolve a parte instrutiva, orientativa. Então é tudo isso que a pessoa tem que escolher querer. É complexo. E tem que estar preparada com o não querer do outro também, né? Sim. Porque não é só de um lado, tem que ser dos dois. Porque a gente controla o que está saindo daqui, mas não controla o que está chegando ali. Como é que a pessoa vai responder? Eu sempre falo isso, eu já vi líderes darem feedbacks impecáveis. Impecáveis. Honestos, precisos, oportunos, com uma técnica. E esse feedback não produzir nenhum efeito na pessoa, porque uma parte está lá, do outro lado. Mas a ideia é, quando sai daqui, tem que sair da melhor forma. Faz o seu terço bem, né? Exato, o terço do outro você não consegue controlar. Né? Boa. É isso. E o pilar 2? Como que é o 2 aí? Ai, Sader, eu falo que liderança não é cargo, não é posição, não é habilidade, não é competência. Liderança é uma mentalidade. É a forma como você pensa que te faz líder. Então você pode ser líder em qualquer situação. Numa casa, né, numa família, numa igreja, numa ONG, numa escola, num hospital, numa empresa. Não precisa ser no cargo de trabalho. Exatamente. Né? É a forma como você pensa que te coloca como líder. E você acredita que liderança é meio que vocação, às vezes? Alguns nascem, outros não? Ou é totalmente treinável? O que você pensa disso? Olha, eu acho, esse mito de que se nascia líder, ele vigorou por um tempo e depois ele foi refutado por outras evidências. Então, assim, eu falo que qualquer pessoa pode ser líder, se ela quiser. Aí volta lá no primeiro, né? Exatamente. O único obstáculo é a escolha. Se a pessoa quiser, a gente desenvolve o comportamento para ela, ajuda, né? Mas no pilar da mentalidade é a maneira como eu penso. Por que eu reforço isso, sabe? Porque o ser humano, ele não faz nada aleatório. Tudo que a gente faz, o nosso comportamento é o que o mundo vê da gente. Então, tudo que a gente faz é precedido por um modelo mental. O que eu penso? Então, por exemplo, se você chegar numa pessoa e perguntar assim para ela, por que você faz o seu trabalho com qualidade? Eu até lanço esse desafio. Só tem essa pergunta lá. Escreve aqui embaixo. Por que você faz o seu trabalho com qualidade? Chega lá na empresa e joga isso pro pessoal. Por que você faz seu trabalho por qualidade? É fato que todas as respostas que eles derem vai ser uma manifestação de uma crença, de uma mentalidade. Ah, porque eu aprendi que isso é sinal de responsabilidade. Boa. Porque eu não quero ter retrabalho. Porque... nossa, top esse, hein? Eu não quero ter retrabalho, porque o meu trabalho é a minha imagem profissional. Top. Porque a minha reputação depende da qualidade do meu trabalho. Isso tudo são modelos mentais, são crenças. As crenças vêm primeiro que o comportamento. Fala antes da verdade do cara, é isso? Não é que ela fala antes, ela explica o comportamento que a pessoa está mostrando pra gente. Tá. Então, quando a pessoa faz um bom trabalho, aquilo ali é uma evidência do que ela pensa sobre o trabalho. Tá. Entendeu? Então, tudo que a gente faz é primariamente orientado por uma crença, por um modelo mental. Então, trazendo isso para a discussão de liderança, né? O bom líder vai ter os bons comportamentos de liderança são reflexos de boas mentalidades de liderança. Então, o que é que você pensa sobre desempenho? O que é que você pensa sobre o outro? O que é que você pensa sobre trabalho, sobre sucesso, sobre resultado? O que é que você pensa sobre erro? E aí é importante, então, você conhecer isso do seu liderado, porque às vezes eu posso ter um pensamento do que é erro e a pessoa ter um pensamento diferente e aí não vai bater mesmo. E aí a gente criar uma estratégia de alinhamento, mas num primeiro momento, Sadri, eu foco aqui. O que eu penso sobre isso? Porque ó, a gente já é jovem há mais tempo, nós somos jovens, a gente é bem jovem, mas a gente não rodamos de pneu murcho, não. Não rodamos de pneu murcho. Mas a gente é jovem há mais tempo e a gente sabe que tem uma escola antiga de liderança que ainda está presente. Mas essa escola é a escola da porrada. Tu manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu acho que isso dá um conflito, né? A geração antiga com essa geração nova, no que realmente quer, né? O que é o líder para um e o que é o líder para outro. Porque tem crenças diferentes. Se a gente conversar com os nossos pais, senta e conversa com seus pais sobre trabalho.
as crenças deles, a mentalidade deles sobre trabalho já são diferentes das nossas. Totalmente. E a das nossas filhas, totalmente de novo. Exato. Né? Então, assim, bons comportamentos de liderança só vão se manifestar se a gente olhar para as crenças primeiro. Eu falo para eles em sala, não adianta eu trazer para vocês aqui a melhor técnica de feedback. E tem muitas que são boas. Não adianta eu trazer uma técnica boa e te ensinar se você tiver algum pensamento improdutivo sobre feedback. Por exemplo, um que é campeão de audiência. Um pensamento, uma mentalidade perigosa dentro do universo do feedback, que é ali um pedacinho da liderança. A pessoa pensa assim, se eu não te disse nada é porque tá tudo bem. Se alguma coisa tivesse errado, eu já teria te chamado pra gente conversar. Essa é uma mentalidade perigosa. Por quê? Nessa mentalidade, o silêncio é sinônimo do feedback positivo. Então, essa pessoa vai sonegar feedback positivo uma vida inteira. Porque na mentalidade dela, só precisa chamar quando tem algo errado. Entende? Outra mentalidade perigosa ainda nesse universo. Se na hora do feedback eu não fizer cara de bravo, ou não usar palavras mais inibidoras, intimidadoras, palavras mais fortes, a pessoa não me leva a sério, porque ela tem que entender que aquela é uma conversa séria. Aí começa a pesar a mão no feedback, o feedback fica com aquela cara de autoritarismo, que se bobear descamba até pro território do assédio moral, entendeu? Por quê? Porque eu tô pensando de maneira errada. Então eu falo pros meus participantes, a gente vai aprender uma técnica? Vai. Mas primeiro nós vamos dar uma lixadinha em pensamentos inadequados ou antigos. Esse negócio de crença também vai pra todo lugar, né? Graças a Deus! Porque essa é a minha especialização na psicologia cognitiva comportamental. Porque assim, a gente conversa de vários assuntos sempre e no final do dia a gente cai lá na tal da crença, Por quê? né? Porque todos os nossos comportamentos, sabe, têm essa raiz. Entende? O seu sistema de crenças, ele está sendo formado desde que você chegou no mundo. Ou talvez até antes de chegar na barriga já. Então a gente precisa olhar. E de vez em quando, eu faço uma analogia, que é até a abertura de todas as minhas aulas, todas as minhas intervenções. O comportamento, e liderança é comportamental, né? O comportamento é para o ser humano o que uma camada de verniz é para uma porta de madeira. Por que a gente inverniza uma porta de madeira? Para ela durar mais tempo, para proteger. Isso, protege, dura mais e tem mais um item. Confere um acabamento. Fica mais bonito. Uma imagem. Mesmo que o verniz seja fosco, a gente sabe que alguém foi lá e fez um acabamento. Só que com o tempo, esse verniz da porta vai ficando velho, desgasta, descasca, fica opaco. E aí, lá em casa, a cada 5 anos eu ouço essa conversa. Então, e aí que o Sader tem que fazer nessa hora, Fê? Contratar alguém para organizar. Então, você contrata alguém para fazer uma manutenção. Porque você não fica aplicando uma camada de verniz em cima da outra. Porque isso faz ficar feio, grosseiro. Então, primeiro... Tem que lixar, dar uma lixadinha de novo. Então, Sader, eu falo, a minha sala de aula faz isso. Vamos lixar os conhecimentos que estão velhos, opacos e gastos. Porque tem coisa que a gente aprende que na hora que a gente aprendeu, elas tinham fundamento. Só que com a mudança no contexto externo, não serve mais. Então tem que lixar. Aí você lixa o verniz velho, faz aquela poeira, faz aquela sujeira. Detalhe, a neurociência já provou que desaprender é mais trabalhoso para o cérebro do que aprender. Vixe, é mega difícil. É mais complexo para o cérebro desaprender. Por isso que eu uso a metáfora da lixa, porque é desconfortável. Aí lixou, tirou todo o verniz antigo. Chegou na madeira, você já aplica o verniz novo? Não. Existe uma etapa intermediária onde se aplica um produto. É primer, né? Primer. Qual a função do primer? Prepara a madeira para ela receber o verniz novo. Por isso que tem que pensar na mentalidade. Porque você pode estar diante da melhor técnica, da melhor teoria. Do melhor verniz. Do melhor verniz. Se a mente não estiver bem preparada, não vai fazer um bom uso. Então você prepara a mente. E como é que a gente prepara a mente? Refletindo, provocando, criando um desconforto. Porque às vezes quando a gente repara, quando a gente percebe que a maneira como a gente pensa não confere mais com a realidade externa, isso é de um desconforto absurdo. Alto, né? Chama dissonância cognitiva. É muito penoso, mas tem que acontecer esse processo para que a gente possa abrir de novo e aí receber o verniz. Aí beleza, chegou o verniz. Aí fica bonitão de novo. Aí você põe o verniz que você quiser, aplica quantas demãos você quiser. Então é mais ou menos essa a analogia. O comportamento. E assim, o que desgasta a madeira é a chuva, o vento, o sol, o frio, o calor. O que é que desgasta o comportamento humano?
Dia a dia. Dia a dia, rotina, mudança, É. estresse, É. a oscilação emocional. Uhum. Vocês já pararam para observar o quanto a liderança provoca de oscilações emocionais na Um gente? monte. É. Na hora que você chega, na primeira hora que você tá lá, você já experimentou uma mudança. Uma montanha-russa de emoções. Exato. É. Então, eu falo, líder precisa de constante desenvolvimento para manter esse processo de manutenção ativo, sabe? Uhum. Então, a forma como eu penso é importantíssima. Como eu penso sobre o outro, como é que eu vejo o outro. Mas tudo isso que se torna do líder, ele também não precisaria de algo para ele se cuidar também, porque é muita pressão, o treinamento assim, aqui é pro pressão, líder, né? Exato, é o exato, líder, né? Fê. Eu trago os líderes para dentro da sala de aula, para que eles se sintam mais seguros, Mais fortes. mais fortes, e para que eles tragam essa bagagem, para eles levarem uma bagagem, porque, gente, infelizmente, a educação formal não ensina a liderança. Uhum. Eu sou professora de Ensina programas. várias coisas, né? É, mas aí daria um assunto para uns 10 podcasts. Exato. Mas eu falo, eu dou aula para programas de pós-graduação e MBA, na área de gestão. Então, pensa, um curso de pós ou MBA com área de gestão. Gestão de pessoas, gestão de serviços. Não de pessoas não, porque de pessoas você aprende bastante comportamento. Mas gestão empresarial, gestão de marketing, gestão de serviços. É um curso de gestão. O aluno tem uma disciplina de liderança, que dura 20 e poucas horas. É pouquíssimo. É isso aí, eu falo porque é isso aí. Na minha pós eu tive fiz gestão de TI, você fez gestão de processo. Tem uma ou duas Teve disciplinas uma, no máximo. É pouco. Então, assim, as faculdades, elas ainda não entregam um conhecimento, só que elas formam líderes. Uhum. Você pega uma faculdade de administração, uma faculdade de engenharia, elas estão formando os líderes. Só que eles chegam para liderar sem uma base de comportamento importante. É. Então, tem que estar em sala de aula para poder aprender, né? E como que quais são aí os meios, as estratégias para desenvolver inteligência emocional? Isso é uma questão que está muito em alta, né? Até tinha comentado com a Fê, a gente vai falar disso, né? Eu lembro que eu tinha lido isso, né? Essa questão de inteligência emocional, visão estratégica, como melhorar isso, como buscar, se a gente pode dizer, autoajuda para isso. Sim. Eu vou ficar na inteligência emocional, que é a minha praia, né? Mais do que a visão estratégica. A primeira moeda, hoje o conceito de inteligência emocional, ele tem 5 dimensões. A primeira se chama autoconhecimento. Sem ela, as outras 4 não conseguem se configurar. Ela é a base. É a base. Então, é autoconhecimento. A pessoa precisa primeiro saber reconhecer, nomear o que ela está sentindo. Então tem que fazer terapia para isso. Terapia é o melhor dos mundos, tá, Sader? Mas não é o único. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala hoje de técnicas de mindfulness. Bonito isso aí, eu não tinha ouvido ainda. Nunca ouviu falar? Não. A técnica de mindfulness, ela é às vezes confundida com meditação por conta do formato, né? Mas ela traz a ideia de você prestar atenção ao momento presente. E por que ela está ganhando força? Porque nós estamos vivendo uma era na qual as pessoas estão profundamente conectadas, mas estão profundamente distraídas. É. Tem um dado, depois que procurar no TED com facilidade. 2 psicólogos lá de Harvard fizeram uma pesquisa interessantíssima. Eles provaram que em 47% do nosso tempo de vigília, a nossa mente não está conectada com o que a gente está fazendo. Que beleza. Então eu estou aqui no meu trabalho, fazendo um relatório, sei lá, uma apresentação. Mas a minha mente está lá na minha filha, que ficou na escola com um pouco de febre. É sábado, eu estou de manhã com meu filho no futebol, mas minha cabeça está no relatório da segunda-feira que eu não consegui terminar, ou numa reunião importante que eu vou ter no meio da semana. Então, esta divagação mental traz um monte de consequências ruins para foco, para qualidade do trabalho e principalmente para a nossa autopercepção. Ou seja, a gente não está presente. Uhum. E quem não está presente não está prestando atenção. Nem nas coisas concretas, imagina nas coisas internas. Se eu não estou prestando atenção nem no trabalho que está ali na tela do computador, será que eu vou estar prestando atenção no que eu estou sentindo? O que é que ativa os meus sentimentos? O que acontece comigo quando eu estou com raiva? Como é que meu corpo me sinaliza que a minha raiva cruzou aquela fronteira do mínimo aceitável? Como eu sei que eu estou triste? Eu sei diferenciar tristeza de melancolia? Eu sei diferenciar tristeza de tédio? Quando eu estou com medo, qual é o sinal? Então eu falo, a primeira coisa, Sader, a pessoa precisa de
vocabulário Tá me emocional. preocupando, Samanta. Eu adoro, eu quero que vocês estejam Eu tô começando a ficar preocupado aqui com esse monte de perguntas que eu não tô sabendo responder. Eu já vou reservar mais umas 3 datas para vir nesse podcast, pra gente falar das outras coisas. Mas quando eu falei do líder, né, é nesse sentido, porque o líder vai ter uma pressão tão grande no dia a dia dele que ele precisa se cuidar nessa questão mental, emocional. Certamente, Fê. Foi nesse sentido que aquela da minha pergunta com relação ao líder também se cuidar, né? Exato. Então, a competência emocional, eu já chamo de competência emocional, né? Ela começa daí. Você tem que saber o que acontece dentro de você. Você tem que saber nomear, na psicologia cognitivo-comportamental, que é a minha área, né, de especialização. Eles falam que só de você saber dar um nome para algo que você está sentindo, você já está elaborando este conteúdo internamente. Só que se você reparar, o vocabulário emocional das pessoas é muito pobre. É muito pobre. Você pergunta, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Tá tudo bem? Tô na correria. Gente, correria não é estado emocional. Não é, correria não é estado emocional. As pessoas elas têm um distanciamento muito grande. E aí vem a segunda armadilha. Como é que você quer gerenciar o que você não conhece? Lá na empresa, você gerencia, porque você tem um monte de indicador. Agora, como é que você quer gerenciar suas emoções? Que é a segunda dimensão da inteligência emocional proposta pelo Daniel Goleman. Primeiro é autoconhecimento, para depois vir o autogerenciamento ou autorregulação. Como é que você quer gerenciar o que você não conhece? As pessoas são super ávidas por ferramentas, por estratégias de gestão emocional, mas você precisa conhecer primeiro. Como é que você funciona? Quais são os eventos que ativam as suas emoções mais intensas? Porque o nosso cérebro, quando ele está impactado com uma emoção muito intensa, ele não funciona da mesma forma. As emoções são mais poderosas do que as nossas cognições. Tem dados lá na área cognitivo-comportamental, antes da gente ter um pensamento, frações de segundo antes, milésimos de segundo antes de você ter um pensamento, você está tendo uma emoção primeiro. Então, os seus pensamentos já são influenciados pelas suas emoções. E depois que veio o comportamento. Você acredita que essas mudanças tecnológicas, as mudanças do dia a dia hoje, que hoje você aprende uma coisa, amanhã já tem outra coisa nova, isso facilita, isso é o que está causando todo esse problema mental, toda essa confusão das pessoas não se conhecerem, porque cada hora quer aprender uma coisa nova e aí não aprende uma, já está pensando na outra coisa. Essa cultura de distração, as pessoas têm sido treinadas ou condicionadas a não prestar atenção numa coisa só por muito tempo. Repara, você vê o tempo de duração de um story do Instagram. 3 segundos. Então, o tempo, hoje, um texto de 3 parágrafos é considerado textão. Para você subir um reel com mais de 4 minutos, você não consegue mais fazer pelo celular no Instagram. Você tem que fazer pelo computador, porque eles estão tentando dificultar a inserção de conteúdos maiores. E o nosso cérebro, ele aprende tudo aquilo que você o treinar. Então, se eu estou treinando o meu cérebro para atividades de pouco foco, serei bom em fazer pouco foco. Exato. E foco, gente, é uma competência que está diretamente relacionada com controle emocional. Diretamente. Entendeu? Então, assim, aí voltando, né? A liderança é uma mentalidade. E aí? O que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre as emoções? O que eu penso sobre o impacto das minhas emoções nas minhas ações? Então, a gente tem que fazer essa análise. A grande questão que fica, essa pecinha ser humano é bem complexa, né? Eu acho excelente, eu acho cada vez melhor. Mas vai chegar uma hora que vai dar um tic-teco, não vai parar de funcionar, porque... Não, eu não acredito nisso, eu sou otimista, sabe? Eu sou otimista, eu acho que a gente vai ter, as pessoas vão precisar de um pouco mais, sei lá, não de chacoalhões, mas de estímulos mais poderosos. A gente tem que ter argumentos mais poderosos para mostrar para elas o perigo dessa vida multitarefada, com pouco foco, de pouco conhecimento emocional. Então, é isso que eu venho fazendo, eu venho mostrando esses dados. Mas eu acho que o ser humano, ele é muito adaptativo. Sim. Adaptativo, acho que é essa palavra. O ser humano, sim, mas será que o mundo, né, o nosso dia a dia, tanto no empresarial, quanto o que cada um quer para si, tão rápido, será que isso vai acompanhar? Será que vai chegar realmente nesse momento de dar um blackout e aí ter que voltar?
E, É uma boa pergunta. Eu acredito que Mas não. eu acho Não, que não também. Eu acho né? que não, porque do mesmo modo que a gente vê essa aceleração, essa quantidade desenfreada de informação e de estímulo, a gente também tem muita coisa boa sendo pesquisada, sendo analisada. Aí, se a gente olhar para trás, É. né, eu falo isso porque quando eu converso com a minha mãe, né, conversava com meu pai também, a gente conversa com, por exemplo, seu pai, sua mãe, a gente já percebe que o nosso mundo hoje já é mega acelerado comparado ao deles. Certamente, o das nossas filhas serão muito mais acelerados do que o nosso. Exato. Então, o ser humano, ele vem se adaptando a esse processo, né? Certamente, se eu pegasse hoje minha mãe e colocasse ela para sentar e trabalhar, ela ia ter uma dificuldade imensa. Uhum. Na época que ela fazia isso, ela fazia muito bem. Então, Né? e aí, ó, de novo a mentalidade. Uma coisa que me deixa entristecida é quando eu escuto os meus líderes reclamando das novas gerações. Ah, porque esse pessoal... Eu reclamo. Você reclama, Fada? Dessa última aí, ó, Você reclama? eu apanho deles. Eu reclamo, eu fico mas eu entristecida. reclamo no bom sentido. Eu sei que tem ali o lado que eu tenho que aprender com eles. Sim. Certamente eu tenho muito que aprender, mas é aquilo, é um conflito de geração lascado pra mim, né? Eu apanho demais. Então, eu falo que eu fico entristecida quando eu escuto eles reclamarem, porque eu falo, gente, vamos voltar lá na mentalidade. Será que você não está se comparando? Você está pegando um jovem de 20 anos hoje, 21, e está comparando com quem você era com 20? Exato. Não pode. Porque ter 20 anos em 1980 era uma coisa. Uhum. Ter 20 anos em 2025 muda tudo. É tudo diferente. Então eu falo, é uma mentalidade. Eu não posso colocar a geração nova na mesma régua da minha, quando eu tinha essa idade. Uhum. Isso é mentalidade, é o que eu penso sobre isso. Eu falo, eu sei que eles precisam aprender, os líderes precisam aprender estratégias diferentes para liderar as pessoas mais jovens. Fato. Mas, de novo, se você não parar para pensar nisso... Mas e uma pergunta, Samantha. A gente ensina essa molecada a ser liderado? Existe esse treinamento? Existe essa possibilidade? Por quê? A gente muito ouve falar, poxa, vamos treinar os líderes para eles serem melhores líderes, piriri, pororó. Uhum. Tá, e como que também eu preparo essa base para ser liderada? Porque, assim, também é preciso que essa base entenda que o líder dela vai ter toda essa dificuldade de conflito que a gente falou. Uhum. Então, tem que fazer isso nas duas pontas, ou a gente olha só pro lado do líder e aí cabe o líder espalhar isso para os seus liderados? Eu fico com a segunda opção. O líder desenvolver, por exemplo, pegar uma só, a comunicação. Né? O ajuste na habilidade de comunicação talvez já seja suficiente para que as novas gerações entendam a regra do jogo atual, entende? Uhum. Eu acho que a gente não precisa chegar naquele... Como eu vou ensinar uma pessoa a ser liderada? É o contrário, eu tenho que estudar como impactar, como influenciar, como engajar essas pessoas. Entendi. Porque é isso que o líder faz todo dia. Uhum. Né? Então, a grande parte dessas queixas que eu escuto na minha leitura é porque eles carregam pensamentos, mentalidades que não são conectadas com estes novos, com essas novas pessoas. Uhum. Exatamente. Então, é o que você pensa. Então, eu falo, o que você pensa sobre erro, o que você pensa sobre sucesso, o que você pensa sobre desempenho. A Amy Edmondson, por exemplo, é uma autora que fala sobre segurança psicológica. E ela fala que uma crença muito positiva para líderes, uma mentalidade muito positiva para os líderes, e aí isso cabe para essas novas gerações, é de que o trabalho, ele não deve ser entendido apenas como uma questão de desempenho. O trabalho tem que ser entendido primeiro como uma questão de aprendizado. Eu tenho que mudar aqui. Se eu entender o trabalho primeiro como uma questão de aprendizado, e também uma questão de desempenho, a gente não está deixando o desempenho de lado, porque as nossas Caminham empresas juntos, precisam, né? Mas o trabalho é, antes de tudo, uma questão de aprendizado. E aí, olhando o pilar 3 aqui, né, melhorar a vida do próximo. Isso, eu até estava, na semana passada, estava num encontro lá com uma galera de Mastermind, lá do time do EAG, você conhece bem. E a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre que muito dessa geração que vem vai olhar muito para isso. A gente acredita, né? De melhorar a vida do próximo e que talvez isso seja um novo entusiasmo na vida, né? Porque eu pego por mim, né? O que
traçou grande parte da minha vida a buscar coisas melhores foi justamente oferecer uma vida melhor à minha família, que aí seria esposas e filhos, do que aquela que eventualmente eu tinha tido. Sim. Então, grande parte do meu foco, ele sempre foi muito financeiro capitalista, né? Ou seja, preciso de uma vida melhor financeiramente. Mais segura, mais confortável. Para ter uma vida melhor. Sim. A grande pergunta que fica é a seguinte. Legal, eu graças a Deus, eu tracei isso e consegui proporcionar isso para as minhas filhas, né? E aí, qual vai ser o propósito de vida delas? Todo o lado financeiro bom ou melhor, ela já conhece, né? Então, assim, ela não experimentou da vida aquilo. E, claro, a gente está falando de uma camada pequena da sociedade, de passar fome, de passar dificuldades. Então, e a gente estava falando isso muito por conta de sucessão, né? Por quê? Porque aí perde o interesse em continuar uma prosperidade financeira. E aí talvez venha muito isso que você falou. Eu preciso achar um outro objetivo de vida. Sim. Ou às vezes ajudar o mundo, ajudar uma pessoa. Sim. E fazer com que isso me motive a seguir, né, traçando um caminho diferente. Né? Esse é o argumento. O líder existe para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Não importa sobre qual lente. Se as pessoas precisam de informação, então o líder vai estar lá para isso. As pessoas precisam de suporte, apoio, o líder vai estar lá para isso. As pessoas precisam de ferramenta de trabalho, o líder vai estar lá para isso. Existe algum obstáculo que está atrapalhando o desempenho e o fluxo daquela pessoa? O líder está lá para isso. É aquela ideia de liderança servidora. Liderança é um serviço. É você servir. Não é a equipe que serve o líder. É o contrário. É o líder que serve a equipe. Por quê? Porque ele é mais. Teoricamente, né? Ele é mais em algum aspecto. Então, é a premissa de que, sem a minha mão, essas pessoas não vão ter o seu melhor. Por isso que a gente volta lá no começo. Não é todo mundo que tem esta clareza interna de que eu tô aqui para servir, para melhorar, para fazer você poder entregar o seu melhor. Ou nem aberto a isso, né? Às vezes eu não quero ajudar a ser... Então, eu falo, o líder tá ali para melhorar. O que ele vai fazer tem que melhorar de algum aspecto, em algum aspecto, a vida daquela pessoa. Pode ser o aspecto material, eu estou provendo ali uma condição de segurança, de tranquilidade, de conforto, mas pode ser um aspecto mental, emocional. Então eu preciso transmitir a ideia dos valores que realmente importam, do propósito que realmente deve ser perseguido na vida. Ou então, eu estou aqui para melhorar a chance de você ser o seu melhor. Tem uma frase do Ray Dalio que eu acho sensacional. Ele fala assim: o líder tem na sua mão o poder de fazer uma pessoa ser bem-sucedida. Isso para mim é altamente significativo. Então liderança não é para qualquer pessoa. Então você tem na sua mão o poder de fazer alguém ser bem-sucedido. É para isso que você tá lá. É uma mega responsabilidade. É para ser melhor que você. A meta de um líder é fazer a pessoa ser melhor que ele. O líder não forma seguidor. Ele forma outro líder e, preferencialmente, melhor do que ele. Top. Então, aqui, ó. Qual é o segredo para um líder realmente impactar a vida e não apenas os resultados? Bom, vamos lá. Primeiro seria dominar essas 3 vertentes que a gente discutiu aqui, certo? Então, olha para a tua escolha. Você realmente escolheu ser líder ou você só queria crescer? Você tem que chegar nessa verdade para si mesmo. Então, você escolheu, você foi indo, você foi querendo o crescimento e de quebra levou a liderança. Ganhou de brinde, né? Então, a primeira coisa, reflexão. Eu quero mesmo liderar? Eu tô disposto a isto? O segundo ponto, qual é o meu pensamento sobre meus pensamentos? A gente tem um termo chamado metacognição, já ouviram? O que é uma metacognição? É você pensar sobre o que você pensa. Então, pense sobre o que você pensa. Não buga. Eu sou da tecnologia, aí vai dar bug aqui, né? Vai bugar tudo. Não, daí vocês me chamam, eu vou lá. Eu vou lá e faço os comandos lá e tiro você do seu. Então, assim, pensa sobre seus pensamentos, né? E assim, qual é o serviço que você vai prestar? Liderança é serviço. Então, essa seria a primeira coisa. E a segunda, eu falo para os meus alunos assim: antes de ser um bom líder, você precisa ser um bom ser humano.
Se a gente se preocupar em ser um bom ser humano na totalidade do que a gente aprendeu, não importa se você aprendeu isso com a sua família, se você aprendeu isso na igreja, todo mundo tem uma referência do que significa ser um bom ser humano. Se a gente pegar esta lição e der conta dela, a gente já tem metade do aprendizado. Porque assim, ó, no final do dia, a gente tá falando de 2 pessoas, Sader, porque o cargo, ele tem hora para terminar. Na hora que termina o expediente, o cargo termina. E no final a gente tem 2 pessoas. Tem 2 pessoas. Tem um provérbio, acho que é italiano, que fala assim: ao final de uma partida de xadrez, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Isso é uma mentalidade boa. Então assim, tudo bem, eu tenho um cargo, eu tenho uma responsabilidade aqui, esse departamento é da minha alçada, eu tenho que conduzir esse grupo. Mas eu não posso esquecer que no fim do dia são 2 seres humanos. Iguais, né? Então eu falo, se a gente aprender esta lição... Já é um bom caminho. Nossa, já é um bom adianto, sabe? Já é um Verdade. bom adianto. Bom. Porque acho que com o tempo isso vai diminuindo, tá diminuindo, mas antes quem se sentia líder achava que tinha um poder maior e podia menosprezar o liderado, né? Acho que hoje isso já tá, esse conceito não cabe já mais. não Graças cabe. a Deus. Graças a Deus, exatamente. E de fato, quem teve a infelicidade de viver esse momento era tenso, Nossa, eu falo, eu já tive líderes excelentes na minha carreira, mas também tive alguns que só me ensinaram o que não fazer. O que é bom também, O que né? também é bom, exatamente. Ó, tudo isso aqui, ó, não faz não. Tá erradíssimo, erradíssimo. Exatamente. Boa. Bom, é isso aí, tá vendo? Aqui a gente já falou sobre os 3 pilares da liderança, né? Ou seja, já me abalou aqui, né? Assim, na verdade, por mim, eu já teria terminado o episódio lá no primeiro pilar, que ali eu já tomei umas 4 porradas, né? Enfim. Então, como eu sempre digo, gente, é sempre muito aprendizado, é muito conteúdo. E é isso, é tema que realmente é vivo, né, dentro aqui da gente mesmo, né? E como a gente falou também aqui no início do Podtex, que aqui também é um momento para que, de repente, você tá aí entrando, né, no processo de trabalhar. Então, veja, tudo isso daqui faz muito sentido para você que vai começar a construir uma carreira, que pretende ali gerar um crescimento, ou para você que quer construir ali uma startup, certamente você vai precisar liderar muita gente, né, para trazer. A gente sempre fala isso, tem uma frase lá que diz que junto a gente vai mais rápido, mas sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, Exatamente. né? Então acho que isso é muito verdadeiro realmente. Mentalidade. Então, uma mentalidade. Tá vendo? Então, tô aprendendo, Aprendeu! Gente. Então por isso que a gente precisa realmente se apegar, juntar aí na galera, juntar no time, né? E é o que a gente também, isso a gente comenta faz muito tempo, né? Muitas vezes a gente acaba tendo muito mais tempo de vida com pessoas do nosso trabalho do que com pessoas que a gente, às vezes, diz amar, né? Ou seja, que é família, né? Sim. E se a gente não tiver uma boa relação ali, estamos lascados, né? Sader, você tocou num ponto que é crucial para mim. Esse é o motivo pelo qual eu escolho todo dia a psicologia organizacional. Porque o psicólogo, ele tem muitas frentes de trabalho. Ele sempre teve. E depois da pandemia, então, nem Mais se fala. ainda. Mas por que ainda assim, todo santo dia, eu escolho a psicologia do trabalho? Porque o trabalho ocupa a maior parcela da nossa existência. Nenhuma outra área da sua vida vai ter tanto de você. Então é nossa obrigação fazer com que o trabalho seja bom pra gente, porque nós vamos dedicar a ele a maior parcela da nossa existência. E para os líderes tem uma segunda camada, porque ele tem que trabalhar para que o trabalho seja bom para ele, e o líder também precisa garantir que o trabalho seja bom para os outros. E aí eu acredito firmemente que o meu trabalho, o meu conhecimento, tudo que eu estudo, tudo que eu crio, ajuda vocês, as pessoas, a terem uma relação mais saudável com o trabalho. E de quebra passar isso para as outras pessoas, quando eu tenho esse lugar de liderança. Não, show de bola. Então aqui, ó, vamos para as dicas práticas para você que é novo líder ou vai ser um novo líder, né? Então vamos lá, quais são os primeiros passos para quem quer começar a liderar? Eu tenho uma sugestão. Bora! Tem que querer. Já aprendeu. Bom aluno. Bom aluno, pega aula, sim. Bom aluno. Então, analisar a sua própria vontade, fazer uma reflexão nesse sentido. Fazer uma análise do seu perfil comportamental. É bom a pessoa pegar lá um relatório e ver.
Olha, esse aqui sou eu. Quais são minhas fortalezas? Onde é que eu sou bom, que eu posso me aproveitar disso? E onde é que eu preciso olhar com mais atenção? Fazer uma análise SWOT interna? Quais são as minhas fortalezas? Eu acho que eu vou até além. O SWOT ainda é pouco. É aplicar um teste mesmo, igual aquele que a gente já fez. O que é o DISC? O DISC. São 16 páginas, Sader, sobre a pessoa. Que vem um monte de informação. Aquilo ali é uma Ali deda tudo, né? Tudo, entendeu? Então, você pegar aquilo e destrinchar, digerir, analisar. Então, autoconhecimento. Olha lá ele de novo. De novo, Segunda coisa que eu falo, liderança é relação. Liderança é relação. Então, interesse genuíno pelas pessoas. Então, se eu já tenho uma equipe, aproxima. Conheça essas pessoas. Se conecte com elas. Conte para elas sobre você. Eu tenho uma dúvida nisso. Por exemplo, né, isso já aconteceu comigo no passado e certamente já pode ter acontecido com você aí que está ouvindo a gente. Às vezes, quando você gera muita proximidade do seu liderado, isso não pode, às vezes, acabar confundindo, virando amizade, perdendo o respeito. Eu sei que vai muito da pessoa, mas isso não é um ponto de equilíbrio difícil de colocar na balança? Na minha percepção, só acontece isso se o líder abrir mão da agenda dele de liderança. Eu posso ser próxima de você bastante e, ao mesmo tempo, seguir a minha agenda de líder contigo. Te dar um feedback na hora que eu preciso, fazer um acompanhamento próximo do seu trabalho. Então, assim, a proximidade não é ameaçadora quando eu cuido da minha agenda de líder. Mas agora, se eu negligenciar a minha agenda de líder, evitar uma conversa difícil com você porque você é meu amigo, aí começa a complicar. Aí começa a deteriorar, e você tá certo. Agora, se eu me mantiver consciente do que eu tenho que fazer dentro do meu papel, a proximidade não tende a ser um obstáculo. Então, se eu entendi certo, nessa escolha entre ser amigo e ser líder, eu teria que escolher ser líder. Porque se a minha conversa de dor de barriga vai abalar a amizade, tudo bem. Então eu escolho abalar a amizade ao invés de escolher abalar a liderança. Para dar para a pessoa o que ela precisa e não o que ela deseja, né? O líder dá o que a pessoa precisa e não o que ela deseja. Entendi. Você ia falar alguma coisa? Eu acho que é isso. Se abalar é porque uma das pontas não entende, não consegue separar esse lado de liderado. Qual é o momento, né? Exato. Aquele era o momento do líder e do liderado, não era o momento dos amigos, né? Sim. Então, eu acho que isso vai muito. E nós temos evidência, Sader, de que quanto melhor é a conexão, porque a conexão nem sempre tem a ver com afeto. Mas quanto melhor é a minha conexão, mais chance eu tenho de fazer uma boa liderança. Porque uma boa conexão favorece para eu ter uma conversa difícil com você. Uma boa conexão favorece dar um feedback corretivo um pouquinho mais firme, um pouquinho mais complicado. Né? Então, a conexão é importante. E como é que a gente se conecta com outros sem conhecer? É convivência, né? Convivência, interesse genuíno, proximidade psicológica. Entendi. Segunda dica. Hábitos diários para desenvolver os 3 pilares. Opa, agora eu vou ligar o hashtag antena aqui. Vamos lá. Primeiro, tem que estudar. Líder tem que estudar, gente. Desculpa. Aí, ó, pra você, tá vendo? Não tem jeito. Aí você traz professor aqui, o que ela vai falar é isso, gente. Tem que estudar, não tem jeito. Estudar, né? Tem que saber, tem que aprender sobre comportamento humano. Tem que dar os primeiros passos na direção das pessoas, entendeu? Compartilhar com elas, criar um ambiente de abertura para que as pessoas possam trazer para você as informações, todo e qualquer tipo de assunto, né? Então, eu quero virar líder, já decidi, já fiz uma análise, está claro para mim. Então, aí, a gente abre uma outra esteira de conhecimentos importantes. Então, a sua habilidade de comunicação, a habilidade para manejar conflito, tudo isso é aprendizado. Por isso que eu falo, tem que estudar nesse sentido. Né? Então, são técnicas que você pode aprender. Como dar um bom feedback, como gerenciar bem um conflito, como construir uma atmosfera de segurança psicológica. Isso aí eu vou ter que estudar. Recomendo, é difícil, recomendo fortemente, porque está diretamente relacionado, Sader, com produtividade e inovação. Os dados da segurança psicológica se refletem na produtividade, no trabalho de equipe e na inovação da empresa. Não é só pela questão mental e emocional. Tem derivadas, né? Esses temas e esses assuntos são coisas que vão longe, né? Sim. Aqui a gente tá brincando de dar uma pincelada. Tocando nos pontos, para que a pessoa possa ver o que é que ela precisa de mais aprofundamento, o que é prioritário para ela, né? E por fim,
Se tivesse que... Nossa, essas últimas aqui eu adoro, né? Se tivesse que dar 3 conselhos rápidos, que aqui é onde fica realmente, aonde vai valer a conversa toda. Então, se tivesse que dar 3 conselhos rápidos para quem quer liderar melhor, quais seriam os 3 conselhos? Olha, eu vou reforçar o que eu já falei, só que nessa roupagem de 3 conselhos, né? Então, assim, faça uma autoanálise. Quem eu sou, a pessoa que eu sou e qual é o meu propósito. Eu quero liderança ou eu só queria crescimento? É aquilo que eu já falei. É sempre as 3 coisas que eu falo. Por isso que esse é o carro. Por isso que ficaria lá o slide e a gente vai. Aí Exato. Pergunta e volta, né? E é por isso que essa é a primeira aula das minhas escolas de liderança. A escola de liderança é do tamanho de cada empresa precisa. Mas o módulo 1 é oficial, ninguém mexe. O módulo 1 é o mesmo para todas as minhas empresas clientes. Eu mando. Quer me contratar? O do segundo para frente, você pode ajudar, você escolhe qual você quiser. O primeiro é esse, é não o meu tem slide. choro, não tem negociação. Então, assim, você tem que saber. É porque é a base, né? Exato. Tanto é que o título desse módulo é o que você precisa saber primeiro sobre liderança. Aí, pois é. São essas 3 coisas. Não adianta saber o segundo, o terceiro. Não, o primeiro é a base de tudo. Então, autoconhecimento é importantíssimo. E como que você se vê nesta posição de servidor. O líder servidor. É isso. Legal. E a gente sempre gosta de falar do lado bom, né? Então, a gente falou aqui, ó, quando você quer se transformar num líder e tudo mais. Vamos falar um pouquinho do lado na contramão. E se eu tô lá líder, né? Como que eu sinto que eu não tô bem, não tô gostando, não tá dando resultado, não tá dando certo? O que de repente dá para fazer e mexer com esse personagem aí? Ótimo. Então, isso pode ser analisado de várias formas, né? Pelo seu resultado, que talvez não esteja chegando, ou pelas suas entregas, né? A dificuldade de manejar tudo aquilo ali. Então, um dos lados que eu falo tenta se reconectar com as pessoas. Então, se eu estou sentindo que tem alguma coisa travada, se alguma coisa não está indo, então trabalhe na construção da aliança e da conexão primeiro. Se você sente que emperrou, eu tô assumindo aqui que não é uma questão técnica, né? Não é uma questão técnica. Foi uma suposição. É o que você falou, pode ter muitos casos que geraram isso, né? Deles pode ser. Mas a primeira coisa, se eu estou sentindo que alguma coisa está emperrada, que a minha liderança não está indo, eu tô me debatendo com alguma questão, eu colocaria em primeiro ponto a relação, a qualidade da relação que eu estou tendo com essas pessoas a quem eu lidero. Porque quando você mexe na relação e ela melhora, talvez você tenha resultado diferente também. Então, a primeira coisa que eu olharia era essa. Legal. Boa. Mais alguma pergunta? Porque o tempo voou, gente. Já não sei vocês, mas... eu adoro ouvir essa frase. Já acabou! Eu adoro ouvir essa frase. Já acabou? Já acabou. Como assim? Já acabou. Mas é isso. Isso é muito legal, porque assim, às vezes parece até repetitivo, a gente fala isso todo episódio. Como passa rápido a gente fazer as conversas e as trocas aqui. Porque, assim, de verdade, né? Claro, a gente monta um roteiro, não é mentira para ninguém, até para que a gente possa ter um embasamento e não ficar fugindo, mas a conversa ela é muito genuína, né? Ou seja, ela é natural, né? Não tem treinamento, a gente não fica ensaiando. Então, assim, como é uma conversa que vai leve, é aquilo que você falou, se quiser a gente fica mais 1 hora aqui falando. Tranquilamente. Né? Tranquilamente. Então, gente, de antemão, queria agradecer demais aqui a presença da Fê, da Samantha nessa conversa. Para mim foi enriquecedora demais, né? Como eu sempre digo, eu aprendo muito estando sentado aqui, né? Como o host principal, mas a participação, as perguntas que surgem e os insights que a gente vai tendo ao longo da conversa, né, vai conectando ali com coisas que a gente vive no dia a dia, que certamente não é só eu que vivo, eu acredito que muitas das perguntas que às vezes eu acabo fazendo aqui, você também aí tem a mesma pergunta para ser feita e precisa dar resposta, né? Então, queria primeiro agradecer a Fê,
né, por ter feito aí algo novo e diferente pela primeira vez. A gente tem uma cliente que falou isso, eu gostei muito dessa frase, então eu sempre repito, mas eu dou aqui o nome, né, é a Vanessa lá da Bob, e ela, no episódio que ela fez do primeiro podcast dela, ela falou exatamente isso, é sempre muito bom fazer algo novo pela primeira vez. Eu sempre pergunto, quando foi a última vez que você fez algo novo pela primeira vez? E realmente é muito legal, né, porque quebra de medo, né, enfim, é superação, porque de fato não é fácil, não é confortável fazer algo novo, né? A gente sempre sai ali do normal, enfim, então, muito legal. Obrigado, né? Eu Faz que aí agradeço. suas considerações finais e agradecimento, fique à vontade. Eu que agradeço participar ainda mais desse assunto que é aquilo que eu falei já, porque você vai conversando, vai falando e cada vez vai aparecendo novas dúvidas, novos conhecimentos, né? Que a gente faz uma correlação com o nosso dia a dia. Vai ramificando, né? Vai, Outras coisas que você tem que aprender. Exato. Eu já saio feliz daqui que tem gente que já vai estudar temas novos. Exato. Aqui vai... É sempre que um eu tô numa aprendizado. correria, entendeu? Não, você arruma um tempinho, eu tenho certeza. Tenho certeza. Samantha, obrigado demais Imagina. por você ter vindo aqui. Pô, uma honra mesmo você ter dedicado um tempo para vir conversar com a gente, né? Deixar um pouco desse conteúdo aqui para os nossos clientes, certamente para os seus e para aqueles outros todos que vão ter ali a oportunidade de ouvir esse tema, que é assim, é mega importante, principalmente nos dias atuais, né? Dias que a gente vê, como você mesmo disse, né? A gente nunca teve tão conectado e tão distante, parece, né? Então, distraídos, né? É um negócio meio maluco, né? Então, deixar aí para você fazer os agradecimentos, não deixe de falar suas redes, como te encontrar, enfim, espalha, olha para aquela câmera ali, ó, mostra toda a beleza ali, manda bala, faz um pitch de vendas, Nossa! aproveita. Não, gente, olha, eu quero dizer que foi um prazer, eu fico honrada de estar aqui nessa mesa, conversar com gente que tem interesse, com gente que se preocupa com esse assunto. Então, isso para mim é o melhor reconhecimento. Então, obrigada pelo espaço. A minha reflexão final é: pensa, traz a liderança para o seu cotidiano. Pensa sobre ela, aprende, verifica o seu impacto, peça feedback para as pessoas. Você vai saber um monte de coisa. Então, foi muito legal. É um prazerzão. Quando vocês quiserem, vocês podem me chamar que eu venho de novo. Site, rede social. Samantha Lucchini, para você me achar no LinkedIn, para me achar no Instagram. No Facebook é Samantha Lucchini Desenvolvimento Humano. O site também é Samantha Lucchini. Botar esse nome lá, não vai ter dificuldade. Vai achar. Vai. Show de bola, gente. Prazer demais de novo estar aqui à frente. Segundo episódio, segunda temporada do Podtex. Quinzenalmente aí sendo publicado nas redes, tanto o YouTube quanto o Spotify, né? Então é só seguir a gente lá, ativar o sininho, que certamente você vai ser avisado e alertado sobre os novos conteúdos. Beleza? Valeu demais, obrigado!